Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor é bom, amém? O Senhor é muito bom. Abra a palavra do Senhor Jesus. Thank you, my friend. Em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 1. Conforme você vai abrindo, fique de pé no seu lugar. Em referência à palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Amém? Vai aqui, né? Diz assim a palavra do Senhor Jesus: portanto também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o seu próprio sangue, e estais esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige, como a filhos. Meu filho, não desprezes a disciplina do Senhor, nem desanime quanto por ele está repreendido, pois o Senhor disciplina quem ama, e educa todo aquele que ama, quem recebe e a quem recebe como filho. Amém? Feche teus olhos. Espírito Santo, nós queremos te agradecer nessa noite pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ensina, o Senhor fala conosco, o Senhor nos ministra. E nessa noite, Pai, eu quero que o Senhor ministre nosso coração. Trabalhe, fala aquilo que o Senhor quer falar em nossos corações. O Senhor tem liberdade total nesta igreja. Tem total liberdade, Pai, para falar e mexer conosco. Ministra-nos, pois a tua palavra não volta vazia. E nós queremos nessa palavra. Espírito Santo, tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento. Essa palavra tem mexido com o meu coração há alguns dias. E há uma inconformidade no meu coração já faz algum tempo. E é sobre isso que eu gostaria de falar. De falar com vocês aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Aquilo que Ele tem trazido no meu coração. E compartilhar um pouco dessa inconformidade. Nós lemos no texto de Hebreus que nós estamos rodeados de tão grande testemunha, e nós precisamos deixar todo o embaraço, ou nos desbaracemos de tudo aquilo que está nos enroscando e do pecado que está ao nosso redor. Quando o apóstolo Paulo ele escreve este texto, ele está trazendo uma comparação de uma corrida de 42 quilômetros que havia nas Olimpíadas. E eles corriam, mas eles se preparavam. E é interessante que tem uma palavra chamada márturos, que vem de Marte, no grego. E essa palavra quer dizer testemunhas. E quando ele completava, ele corria, fazia esta corrida, havia as testemunhas. Só que o apóstolo Paulo está falando que o seguinte, que nós não somos essas testemunhas que ficam de boa olhando os caras correr e torcendo.
Nós somos os que correm para o alvo. Nós somos essas pessoas que vai e olha. Só que para fazer isso nós precisamos o quê? Nos desembaraçar. Principalmente as mulheres, quando embaraça o cabelo é coisa mandada, é ou não é? Você já viu um cabelo embaraçado? É horrível. É um bolo louco, é um nó que, cara, para desembaraçar é só Jesus você cortar. Então olha só como é que é um embaraço. E nos últimos dias, nós, os crentes, os cristãos, estamos vivendo esses embaraços. Você já reparou que nos últimos dias, e nesse período, nessa era, nós estamos nos embaraçando? Vamos lá comigo. Falar palavrão é normal ou não? Pode falar, gente. Falar palavrão, xingar, pode ou não? É de boa ou não? E por que nós nos acostumamos com isso? E vira e mexe e sai da nossa boca? Ou por que nós não nos incomodamos quando uma pessoa xinga? Ou quando uma pessoa faz brincadeira com duplo sentido? Chegou um ponto que a igreja, ela está acostumada, ela está de boa com isso. Ela não está inconformada, ela se acostumou e se acomodou com as coisas deste mundo. Os prazeres do mundo estão de boa para nós. Palavrão já não incomoda mais. Homem com homem não incomoda mais. É até motivo de piada. Mulher com mulher. O cara que casa com a árvore, que quer ter relação com a árvore, e aí tudo mais, com cachorro, com isso, com aquilo, não incomoda mais. A gente não fica mais abismado, fala, é normal. Não causa mais repulsa, nem nojo na gente. O cara satirizar Jesus, está de boa. Você viu o que aconteceu nas Olimpíadas, na abertura das Olimpíadas? Colocaram um monte de drag queen, imitando o quê? A Santa Ceia. Está de boa. E nós estamos, e lá, nossa, que coisa, né? Eu não sei você, mas nos últimos dias tem me gerado um incômodo muito grande. Vamos se dizer, uma ira santa. Porque o que nós estamos fazendo? Que corrida que eu estou correndo? Será que eu não estou, Alana, embaraçado com o pecado? Que tão de perto me rodeia, e eu acho legal tudo isso. Quem tem o cabelo embaraçado, às vezes nem sente, só sente a hora que puxa, aí dói. E o fato é, que nós não queremos, pastor José Roberto, que doa. Nós estamos numa geração de frouxo, de fraco, e não estou falando apenas no dia a dia, mas estou falando de frouxo e fraco na palavra, porque quando começa a me incomodar, eu já tiro o pé, eu já não gosto mais tanto, já não acho que é tão assim, não, mas era para aquela época. Princípio é princípio e ponto. O que a palavra diz é isso. Nós hoje trocamos tudo pela presença. Nós não vamos para a presença, mas nós trocamos tudo para estar em outros lugares, menos na presença. Que corrida nós estamos correndo? Para um pouquinho e pensa. Que crente nós estamos sendo? Nós estamos embaraçados e aliançados com um monte de coisas desse mundo. O nosso prazer é em outras coisas, menos na corrida que nos foi proposta. E aí nós não queremos desembaraçar, sabe por quê? Porque dói, porque incomoda. Mexer no pecado incomoda. Mexer na sua fraqueza incomoda. Mexer aonde tem que ser mexido, dói. E aí o que a gente faz? Estou de boa. O evangelho é graça, é amor. É de boa. Mas não é tão de boa. A Bíblia fala sobre nós carregarmos a cruz de Cristo.
A Bíblia está falando para a gente deixar todo esse embaraço. Jesus, ele carregou a cruz, mas sabe aonde ele olhava? Ele olhava na glória, ele olhava a alegria que vinha depois, mas ele suportou toda aquela humilhação, ele suportou tudo para ser um campeão. E nós queremos ser campeões, queremos vencer na vida, sem o quê? Passar pelos processos, sem que doa. Nós queremos alcançar a salvação, mas de boa, sem que eu tenha que pagar um certo preço de renúncia, que nem é pagar preço, porque Jesus já pagou, é renunciar o pecado, é renunciar tudo aquilo que me afasta da presença de Deus. Eu não quero fazer. Já parou para pensar ou não? Eu estou incomodado nos últimos dias de crente vazio. Eu olho para a minha vida, como eu falei essa semana passada, que a Cecília fez uma pergunta para mim, na hora da gente brincar, ela soprou aquele negocinho lá que voa, aquele matinho que voa, e falou assim: eu quero que nós vamos todos para o céu. Mas ela falou com uma profundidade que aquilo gerou algo em mim. Eu falei: caramba, velho, agora tem tanta coisa para fazer. Mostrou para mim a paixão realmente que eu estou desse mundo, e não pela glória de Deus, e não por estar lá, porque eu podia falar: uhul, partiu, vamos, já busca eu logo. Não. O que eu falei? Eu falei: não, filho, vamos mudar, fala para Jesus vir, vamos mudar, não fala para nós ir agora. Pensando que essa mentalidade terrena de morte, de morrer aqui. Tive uma conversa com um amigo meu essa semana, e ele falou algo que muito interessante. Enquanto eu estava meditando, eu lembrei isso. Ele falou que existe uma matéria que se chama porta do shopping, e essa porta se chama Jesus. E muitas vezes nós vamos até a porta, até abrimos e damos uma entrada, só que nós esquecemos que nós temos um cartão black chamado Espírito Santo, que a gente pode entrar e desfrutar de tudo aquilo, mas às vezes a gente só fica na porta. Quem está na porta uma hora sai, quem está na porta uma hora volta para trás, velho. Parou para pensar que às vezes nós vamos até Jesus quando nos interessa, mas a gente também dá uma saidinha. Enquanto eu estava ministrando, tirando um tempo e adorando, a Cecília foi lá na porta, no vidro lá da coisa, e começou a fazer e querer entrar e tal. Eu falou: pai, abre a porta. E eu fiquei olhando ela ali, enquanto eu ministrava ali. Ela queria entrar, daí eu fui lá, abri a porta, ela correu, deu a volta, entrou, ficou dançando enquanto eu estava ali tirando um tempo. E eu fiquei pensando que muitas vezes a gente está também só na janela, olhando o que está acontecendo, mas a gente não entra e não experimenta e desfruta daquilo que Deus tem para nós. Sabe por quê? Porque nós estamos embaraçados com o pecado, embaraçados com pequenas coisas. Eu tenho mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus, muito mais prazer. Fala para mim, qual a influência que eu e você nós estamos sendo? O que nós carregamos é muito precioso, mas o que nós estamos fazendo com isso? Porque nós estamos embaraçados. Que testemunho você está sendo aonde você estiver, aonde você está, que testemunho você carrega, o que as pessoas falam de você? Nós estamos embaraçados, ou às vezes nós estamos igual aquelas testemunhas que eu falei, só olhando os caras correr lá, nossa, fulano, aí o cara, entre aspas, destaca e fala: nossa, que vida com Deus. Mas é para todo mundo, cara. É para todo mundo. Nós trocamos a presença por qualquer coisa. Você sabe o que a palavra de Deus fala? Em Romanos capítulo 8, 35. Abra aí comigo rapidinho. Romanos capítulo 8, 35. Diz assim, Romanos 8, capítulo 8, versículo 35.
Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ansiedade, perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Fato é que nós não queremos isso. Nós não queremos ser ovelhas levadas ao matadouro, nós não queremos matar a nossa carne, nós não queremos morrer para esse mundo. O que nós queremos é a glória, é viver, mas nós não queremos esmurrar a nossa carne para agradar aquele que nos chamou para correr essa corrida, que nos chamou para realmente desfrutar da glória de Deus. Continua o versículo: contudo, em todas estas coisas, ele está falando de todas estas coisas, nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, através de Jesus. Está difícil, mas vai passar, porque ele já conquistou. Se eu estou nele, a gente consegue vencer. Mas eu estou tão cheio de tantas coisas, embaraçado com tantas coisas, que o fruto do Espírito Santo não age em mim. Eu não consigo fazer igual o Thomas falou, entrar na porta do shopping e desfrutar, ir nas lojas com cartão black chamado Espírito Santo e desfrutar. Por quê? Porque eu estou cheio de outras coisas. Cadê a mansidão? Cadê o domínio próprio? Não vem por quê? Porque eu estou embaraçado com o pecado. Em vez de chegar em casa pela tarde ou pela manhã, de manhã cedo, tirar um tempo com ele, não, eu vou fazer outras coisas. Ele não é prioridade na minha vida. Em vez de eu experimentar dele todos os dias, e vocês estão cansados de ouvir isso, você não toma uma posição e uma atitude de experimentar dele. Falou: cara, eu vou meditar hoje, eu vou experimentar algo diferente, eu quero desfrutar, eu quero mais, eu quero ir além. Sabe por quê? Estamos embaraçados. Só que Jesus fala que a gente é mais que vencedor. Então as tribulações, a morte, as dores, as dificuldades, as tentações já estão vencidas na cruz. Só que eu não acesso isso porque eu fico só na porta, cara, embaraçado e flertando com o pecado. Eu não consigo vencer, eu não consigo ter domínio próprio na hora da raiva, eu não consigo. Por quê? Porque eu não vou desfrutar da presença. Você acha que para Jesus foi fácil? Foi fácil para Jesus? Ele era filho de Deus. Era, mas você acha que foi fácil? O que ele fala para o Pai? Jesus, você vai ver todos os momentos, ele vai ter um momento secreto com Deus. Toda a vida de Jesus, em todo momento ele vai ter um tempo com Deus. E por isso que o ministério, as coisas começam a acontecer por causa desse tempo. Jesus era um cristão, ele era o próprio Cristo. Ele estava tão cheio de Deus, tão cheio de Deus, tão cheio de Deus, que ele manifestava de boa aquilo que ele estava acostumado a ver no céu. Ele estava acostumado. Então nos momentos difíceis, ele sabia para onde ele ia correr. Ele ia para o Pai. Pai, está difícil, se for possível, afasta esse cara, está difícil, está embaçado. Aonde que ele ia? E eu e você, nós corremos para onde? Para onde nós estamos correndo? Porque nós estamos embaraçados, cheio de coisas. Para Jesus não foi fácil. Você já leu o Apocalipse? Quem já leu o Apocalipse? Levanta a mão. Já leram Apocalipse? Você já reparou que logo no começo de Apocalipse vai falar assim: ao que vencer? Ao que vencer. Ao que vencer. Abra lá em Apocalipse capítulo 2. Para quem não sabe, é o último livro, tá? Da Bíblia.
Apocalipse capítulo 2, versículo 7, diz assim: quem tem ouvidos, compreenda ou ouça que o Espírito declara à igreja: ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ao que vencer vai comer. Ao que vencer, Lô. Ao que vencer, Michel. Para vencer, você precisa ter uma vida de renúncia. Para ser um campeão, você precisa ter uma vida de renúncia. Você precisa se esforçar, parar de ser frouxo. Você precisa se esforçar. Ai, o pecado veio à minha porta. Mas você não se esforça para correr do pecado. Você não se esforça para controlar a sua boca. Você não se esforça para ter domínio próprio. Você não se esforça para nada. Aí você quer vencer o quê? Sabe por quê? É mais gostoso ficar no embaraço. Porque até o momento que não mexe, não dói. A Bíblia está falando: aquele que vencer, ao que vencer vai comer de lá. Versículo 11 de Apocalipse capítulo 2: aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela à igreja. Ao vencedor, de maneira alguma sofrerá a punição da segunda morte. É aquele que vencer. A Bíblia diz que eu e você já somos mais que vencedores. Mas não é para ficar deitado em berço esplêndido e ficar de boa. É aquele que vencer. Para ser um campeão você precisa se esforçar. Jesus podia ter falado assim: nasci, fui batizado, pulei, salvei todo mundo. 1, 2, 3, salva o mundo. Acabou. Mas ele passa pelo quê? Ele passa pelo processo. E nós estamos numa geração vazia, que se acomodou com o pecado, que se acostumou com o pecado. É de boa. É de boa eu vim aqui na igreja, erguer a mão e falar: oh glória, segunda-feira volta ao normal. Cara, será que sua cara não queima? Não pinica? De ser um cristão meia boca? Porque a minha está pinicando. Mike Shea falou um negócio muito interessante, e tem acontecido aqui na nossa igreja, e em outros lugares que eu estou sabendo já. Mike Shea falou assim: um dos sinais da vinda de Jesus, que Ele está chegando, é as manifestações de demônio. Eu não sei você, mas aqui nos últimos domingos, 2 manifestações de demônio já começou a acontecer. E isso é maneiro, porque tem um ambiente de glória e ele não suporta isso. Imaginou você andar na rua, Michel, de repente vira: eu quero, te odeio. Você: mano, tchau, obrigado. Não, fica com medo. Com medo, velho. Frouxo. Que crente que você é? Sabe por quê? Porque está embaraçado. Ai, vou pedir perdão, vai que tem alguma coisa. Frouxo, cara. Provérbios 24, versículo 10: diz: se te mostrares frouxo ou fraco no dia da adversidade, a sua força será fraca. Eu estou me preparando para uma competição, um novo desafio. Eu vou lutar em agosto, sem kimono. É um novo desafio para mim. É algo novo, nada que eu não tenha habilidade. Então o treino não está sendo pegado. A alimentação muda, como o ovo virado de giraia, você é um lagarto. A alimentação muda, o treino muda, o sono muda, o gás muda, tudo muda. Só que o processo é muito doloroso. Não é molezinha. Essa semana eu fiz um treino onde acabou totalmente a minha força. Total, eu não conseguia levantar do tatame. Mão não fechava. Meu professor falou assim: bora, levanta, respira de pé. Seu adversário não precisa saber que está cansado. Eu pensei, né? Ele já está vendo, mano, eu estou morto, cara. Como ele não precisa saber? Ele: bora.
eu quero toda a sua força. Eu falei, eu já dei tudo que eu tinha, velho. Só que tem ainda aquele gásinho, e você vai, e você vai, e você vai. E aí chegou um ponto que acabou mesmo. Eu conseguia, acabou. Eu estava acostumado a fazer algo. Estava acostumado porque tem uns treinos que não te oferece risco, então você não vai ser finalizado. Mas quando você entrega tudo, você vai até o fim, você entrega geral, tudo dói. Para respirar dói, para levantar dói, para pensar dói. Só que o treino na quarta-feira foi melhor que na segunda, porque eu tinha entregado tudo na segunda. Eu decidi entregar tudo na quarta-feira. O que eu fiz de 5 lá, eu fiz 7, 8 aqui, de treino. A gente cresce, a gente deixa o comodismo, dói, crescer dói. Tudo que é novo é desconfortável. Só que se eu for frouxo na hora desse exercício, quando chegar o momento que eu preciso, também vai ser frouxo, vai ser fraco. Isso está falando que eu e você nós precisamos nos preparar na palavra. Nós precisamos estar fortalecidos no nosso espírito. Começa a desembaraçar, tem pecado lá escondido, começa a desembaraçar. Começa a tirar, velho. Começa a tirar, porque é o que vencer, é aquele que vencer, precisa passar pelo processo para poder chegar lá, para ser o campeão, cara. Precisa passar, então começa a desembaraçar. Não começa a aceitar as coisas normais da vida, não. Chega. Não começa a aceitar tudo que é de boa e rir das coisas que o mundo acha legal. Olha lá os drag queens satirizando Jesus e... nossa, que coisa, né? Cara, seja homem, seja mulher, denuncia, vai para cima, bota a sua cara. Mas a maioria não usa as redes sociais porque faz cagada. Faz coisinha, sabe? Sim, tem um embaracinho aqui, aí não vou pôr minha cara para ver que eu sou cristão. Começa a tirar o embaraço. Olha lá o que diz em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Só virar a página aí. Assim, ao vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai. É só o que vencer, Amanda. Não é o que quase venceu. É o que venceu. Você acha que você vai entrar com essas coisas aí, de boa, no céu? Não, você não vai entrar. É ao que vencer. É ao vencedor que vai ter uma túnica diferente, que vai chegar imponente, vai chegar na presença do Pai e falar: vem, bora, vamos desfrutar. Está difícil o pecado? Está difícil, cara, confessa, vamos para cima, vamos tratar. Está difícil o orgulho? Vamos tratar. Entrega tudo, rasga, fala o que está difícil, não só para Deus, mas procura alguém de confiança e rasga, e fala. Mas é normal tudo hoje, a gente aceita tudo, cara, tudo que é quanto é lixo a gente aceita. Para com isso, chega disso, chega. Nós não podemos mais nos conformar, não podemos mais aceitar tudo. Não seja mais frouxo. Começa com muito mimimi, tesoura. Começa com muito ladainha. Começou a assistir uma tesoura. Está vendo que está muito tempo lá, não espera o Espírito Santo, o anjo vir tocar. Não, tesoura. Está vendo que vai cair na pornografia? Tesoura. Está vendo que vai dar um hariúgue na esposa? Tesoura. Vamos para cima. É ao que vencer.
Vamos desembaraçar o trem. Ou você quer continuar sendo o mesmo crente que você chegou aqui há 25 anos atrás e continua a mesma coisa? Entra ano, a mesma coisa. É ao que vencer. Atos capítulo 20. Abra comigo aí. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 24. Apóstolo Paulo é ninja. Ele ensina um trem para nós aqui que é fantástico e me faz pensar. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valiosa, como um valioso tesouro para mim, contanto que possa completar a missão e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Olha o que esse cara está falando. Contudo, nem por um momento eu considero a minha vida como precioso. A gente considera a nossa vida como preciosa, sim. Nós queremos o melhor dessa terra. Nós pegamos aquilo e falamos: não, se creres comerás o melhor dessa terra. Se você agir assim, você vai prosperar. Se agir assim, você vai lançar, você vai voar, você vai não sei o quê. A Bíblia está falando para nós que o que mais importa não é esse lugar aqui. O que mais importa é aquilo que Deus colocou, que Ele comissionou você para fazer. E como você está fazendo. Ele te chamou para alguma coisa. Ele te chamou para uma corrida. E como você está se preparando para essa corrida? Como você está correndo essa corrida? O que você está fazendo? Apóstolo Paulo, ele decide viver para Cristo. Ele decide correr essa corrida e entregar o máximo dele. Gálatas, perdão, 1 Coríntios, só coisar umas folhinhas aí. 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, versículo 24, diz o seguinte: não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um vai receber o grande prêmio? Sim ou não? A gente sabe disso, que vai receber o grande prêmio. É só um. Correrei de tal maneira que eu alcancei. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, e isso para obter uma coroa que logo vai desvanecer. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Nós fazemos esforços, nós fazemos treinamento rigoroso, igual eu falei que eu estou fazendo, para poder conquistar algo, para poder conquistar às vezes não um troféu, mas um troféu para mim mesmo, por me desafiar, por me colocar, para me sair da zona de conforto. Eu vou receber um prêmio por isso. Nós passamos por um treinamento rigoroso, mas agora para pegar uma coroa, um prêmio supremo, top, nós não nos esforçamos para nada, achando que vamos, estou salvo. É igual eu falei para vocês, entrei na porta chamada Jesus, estou salvo, e estou aqui na porta, estou salvo, estou de boa. Só que uma hora pode dar ruim. Uma hora pode dar ruim. Ei, eu e você, nós precisamos entender que a nossa vida aqui não é por acaso. A nossa vida aqui não é no máximo 80 anos. E olha lá, eu já estou com 33. Tem mais um pouquinho ainda. Isso se Jesus não chamar 100 antes. Como é que está sendo essa corrida? Estou me preparando para receber essa coroa final? Ou eu estou deixando os embaraços me arrastar e ficar preso? Estou deixando
o laço do passarinheiro aqui em cima da minha cabeça, fazendo ninho. O que eu estou fazendo? Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte: correis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos convenceu a agir dessa forma? Não procede daquele que vos chama. Sabeis que um pouco de fermento vai levedar toda a massa. Quanto a vós, estou convencido no Senhor de que não pensareis de outra forma, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. A partir do momento que você começa a correr, começa a fazer, começa a obedecer, ninguém vai te impedir. Já reparou quando você está no foco? Vem um monte, mas se você está focado, é difícil tirar você do foco. Só tira você do foco quando você decide sair do foco. Porque quando você está focado mesmo, mirando, querendo aquilo, com tudo que você quer, é difícil tirar do foco. Amém? Quem está comigo aí diz amém. Último texto, Filipenses capítulo 2, versículo 16. Queria chamar o grupo de louvor. Filipenses capítulo 2, versículo 16, diz assim: retendo firmemente a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me gloriar no fato de que não fui inútil na corrida, porque eu trabalhei. Quero ler de novo esse texto. Retendo firmemente a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo para me gloriar do fato que não fui inútil, que eu corri e que eu trabalhei. Para um pouco e analisa a sua vida. Como é que está a sua corrida? Como é que está o seu trabalho? Não estou falando trabalho secular, não. Estou falando a sua vida com Deus. O seu pega com Deus. A sua vida em particular. Será que a hora que Jesus chegar, vai ser inútil tudo aquilo que você fez? Vai ser palha tudo aquilo que você fez? Ou vai falar, valeu a pena, velho. Valeu a pena me esforçar. Valeu a pena tirar esse embaraço. Valeu a pena não me conformar com esse século. Valeu a pena eu ser taxado como o cara chato, o cara paia, o ignorante, o chatão. Valeu a pena. Analisa a sua vida. Para um pouquinho e analisa essa corrida que você está correndo. Para de ser frouxo. Decida hoje ser um cristão diferente. Entrar agora pela porta chamada Jesus e utilizar o cartão black chamado Espírito Santo e desfrutar daquilo que Ele tem para você. Se preparar para a corrida. Não deixe o pecado te dominar mais. Não deixe as distrações te dominar mais. Toma uma postura hoje. Toma uma postura hoje. Não é o que você vai fazer, mas é aonde você vai estar que vai contar. Fique de pé no seu lugar. Feche os teus olhos. Eu quero que você comece agora a analisar como é que está a sua vida. Como é que está a sua vida de cristão. Não sua vida de salvação, a sua vida de cristão. Tem influenciado vidas?
Você está deixando os embaraços tomar conta de você? Os pecados já é normal para você? Os palavrões, a satirização de Jesus, as mentiras, a pornografia, a raiva, a ira, a falta de domínio, falta de controle, a sua vida bagunçada, como é que está? Isso só vai mudar a partir do momento que você agora chegar em Jesus e falar: Jesus, desembaraça. O pecado está tão de perto me rodeando, me desembaraça. Eu estou embaraçado com esse pecado, eu estou embaraçado com esse tipo de coisa, eu estou embaraçado com a falta de tempo, eu estou embaraçado com a correria, eu estou embaraçado.